O que que você acha que o curso ele te ajudou, de uma forma geral, assim, na sua comunicação, com seus Ah, uma pacientes? nossa, uma ferramenta, assim, de suma importância no sentido de que eu queria algo que eu fizesse prático e que eu pudesse já fazer de imediato na minha vida, que eu já sendo que eu não tenho tempo, né. Sou mãe, né, então não tenho esse e trabalho muito, né, minha carga horária de trabalho durante a semana é muito extensa, então eu não teria como ter um tempo para dedicar a um curso longo e que eu não pudesse fazer isso de forma imediata, né, que eu fosse fazendo o curso é como se, assim, trocasse o pneu com o carro andando, né, então eu precisava deste modo, o curso dessa forma, e assim, aí eu acho que eu tirei o proveito desta forma, porque eu fazendo o curso com você, e foi bem quando eu comecei o projeto, não sei se você se lembra disso, eu fui fazendo o curso e começando a atender os pacientes desse projeto. E aí eu acho, assim, que a minha comunicação depois do curso, dentro desse projeto, foi assim, eu acho que eu deveria ter até gravado a forma como eu falava antes, de quando eu estava em curso ainda, durante o curso, e a forma como eu estou falando agora com os pacientes. É assim, para mim, eu mudei, assim, completamente, assim, de perfil, né, de abordagem, de tudo. E para mim foi prático, é tipo assim, como que eu vou dizer? É como se você, fizesse uma fórmula, entendeu? Tipo assim, matemático. É isso, você tem que fazer tal forma. Se você fizer errado a primeira parte da fórmula, vai dar errado o resultado final. Para mim, eu acho, no meu método de pensar e agir, isso para mim se encaixou muito bem e tem dado frutos até hoje, assim. Mesmo eu não tendo tempo mais de ver tanto mais o conteúdo, né, eu tenho conseguido aplicar isso de uma forma espontânea. Já virou um hábito. Tipo, a questão até hoje em dia eu estava até discutindo um caso com a minha gestora, e ela falou sobre essa questão de validar com o paciente, né, o quão importante que é eu validar com o paciente, se está fazendo sentido para ele, né, as questões, porque a gente abordar isso de uma forma porque a paciente que às vezes não entende o tratamento, ou às vezes fica reticente de alguma coisa que para ela não é aquilo que ela quer, a gente tem que formas de abordar ela em outros momentos, só que a gente tem que saber também utilizar para ela não desvincular com a equipe, né. Se você não usa a palavra certa ou às vezes algo que ele não vê como um promotor, aquilo cai por terra, né. Então tem sido muito útil essas ferramentas de validação com o paciente, até de eco, que eu tinha aprendido, né, que a gente tinha conversado sobre isso. Um monte de coisas que se você não você pode até ter o entendimento, tipo, o passo a passo de uma consulta que a gente sempre sabe, né, em qualquer curso que você tem de pós-graduação de medicina de família, você sabe o passo a passo da consulta. Mas você fazer aquilo rodar, enquanto consulta, né, eu acho que existe pormenores que no curso a gente vai discutindo os casos e até com os colegas, né, que fizeram o curso, você vai tendo aprendizados que talvez só com as suas experiências você não tem, né. Então, eu tinha muita dificuldade, que eu me lembro, até tinha apontado isso com você, de quando tinha uma negativa do paciente. Em um outro momento eu ficaria muito frustrada e aí, às vezes, isso ia por água abaixo, porque ia desvalidar o que o paciente já está fazendo em prol do emagrecimento, talvez ela ficaria descontente com a minha abordagem, poderia até me taxar de agressiva, né, comportamento que elas passivo-agressivo, de, tipo, insistir em algo que ela não vê resultado, né, e descredenciar uma paciente, talvez, que seja um sucesso lá na frente, né. Coisa que talvez eu Uhum. não faria. Antes eu ficaria: "Não, mas é importante você entrar com a medicação". Só que o que que adianta você falar algo que o paciente não está gostando, né, você vê pela comunicação não verbal e verbal que ela não quer aquilo.
Então, não é, acho que tem outras agora, né? Eu vejo que com o curso tem outros meios de você chegar nesse ponto, que talvez não seja hoje na consulta que eu tive com ela, mas que daqui para frente talvez a gente possa chegar nesse ponto. Parte de feedback, tipo, eu estou percebendo que você não está gostando, que assim, a sua expressão tá de medo, a sua expressão tá de preocupação, a sua expressão tá de, sei lá, tá triste, você parece que não gostou do que eu te disse sobre isso, ou se não. Trazer para o paciente assim um sentimento meu. Eu estou preocupada com você em relação ao seu remédio de pressão que você não está utilizando. Ou se não, estou preocupada que você vai ficar sem consulta durante um mês. Temática né, dessa analogia. Eu achei muito bom, achei bem lógica, né, para a gente entender os passos que são importantes, né, e para a gente entender que sem o início, né, igual você tinha falado, né, não tem como a gente fazer uma casa, né, sem ter o chão. Por mais que Uhum, você já esteja lá no teto, super avançado, se você não tiver um bom chão, você não consegue avançar. E eu acho que isso fez total diferença para mim. E eu realmente não tinha essa visão de que sem o chão eu não conseguiria avançar. Eu achava assim, lendo livros de consulta, de comunicação avançada, sei lá, o método PNL ou o método da comunicação não violenta, eu ia conseguir avançar, entendeu? Lendo os livros, vendo uhum, os vídeos de comunicação não violenta, entendeu? E realmente o que foi mais funcional para mim até hoje foi realmente ter esse processo de toda a navegação segura, de entender tudo isso desde o início, de forma bem didática, igual tá os vídeos do seu curso, assim. Então, isso para mim foi o que me ajudou, porque é que nem eu te expliquei, né? Foi como se trocasse o pneu do carro com o carro andando. Eu não conseguiria talvez fazer isso se eu não tivesse tido os vídeos da forma como eles estão, uhum, né? É bem assim, como que eu vou explicar? Bem mnemônico, assim, né? É fácil de você assimilar. E é fácil de você aplicar, né? Não tem assim muito mistério. uhum, Tipo, você tem que fazer tal, igual a fórmula que eu falei, né? Você tem que fazer a fórmula da forma como está ali descrito, o passo a passo. Se você começa no passo errado, você pode ser que lá na frente o seu resultado não dê certo. Então é meio que é um processo de receita de bolo, assim. Lógico que tem as suas nuances, né? Tipo, tem paciente que vai vir mais desafiador, tem paciente que vai vir menos, mas assim, meio que uma receita pronta de bolo que você tem aqueles ingredientes, né? Você não vai colocar um fermento um pouco a mais ou um pouco a menos. Você tem que colocar o fermento na quantidade que está ali, é uma colher, entendeu? Então, meio que seguindo uhum, aquilo, você vai conseguir ter o resultado do bolo fofinho. Não seguiu aquilo, o bolo pode ser que saia meio lá, meio emborrachado, né? uhum. Então, de Uma preferência, analogia. segue a receita como está escrita, que dá mais certo. Você ter essa base de você saber como inicia a consulta, a abordagem inicial, o que realmente você faz sentido você falar, o que tem evidência você falar, né? Quais são as ferramentas que você deve utilizar, se caso o paciente, numa primeira abordagem, fizer alguma coisa que, por exemplo, no meu caso, me desestruturaria, né? Num primeiro momento, o que eu poderia fazer? Isso tudo, esse passo a passo, né, dos primeiros vídeos foram essenciais para eu poder ter a segurança, né, de realmente construir uma consulta assertiva, né? Não, e com certeza a estrutura, o método da navegação, você navegando em águas seguras, né? Que tem todo esse processo justamente para evitar coisas que são desagradáveis, né? E até os pacientes, aí tem um módulo até dos pacientes que são mais desafiadores, que era o que eu estava, o que mais eu queria era assim, era já ir para o módulo já dos pacientes desafiadores, que era o último módulo.
Aí você falou, não, segura, vai primeiro, porque assim, se você não tiver o chão, você não vai conseguir chegar lá nessa parte. E eu, assim, já desesperada, achando que eu tinha que chegar no módulo lá dos desafiadores para dar conta do curso. E realmente, assim, o que eu percebi foi que não, assim, quando eu cheguei lá nos pacientes que eram mais desafiadores, né? é, Fez total sentido o fato de eu ter começado do zero, né, do módulo zero, e ter pego toda essa parte, né, porque a fórmula não começa do fim, né, a fórmula sempre começa do início. Você não vai chegar na equação no final, você começa sempre do início. Então, o bolo você não começa do bolo, né? Você começa da farinha, né? Então Isso. não existe o fim sem o início, né? Então, em todos os lugares onde eu vou agora, de feedbacks que eu tinha antes, eu praticamente eu não tenho mais feedback, falar assim, beleza, tem um paciente que está falando X, Y de você, sabe? Eu nunca mais ouvi isso depois do curso. E não é propaganda enganosa, porque é tipo assim, não aconteceu. Entende? Então, assim, eu acho que isso é, além de tudo, é uma proteção para a gente, né? De evitar desagrados com o paciente, né? Porque eu acho que você não precisa ter isso com o paciente, né? Você pode ir por um outro caminho. Eu acho que sempre existe diversos caminhos na nossa vida que a gente pode seguir. Uhum. E eu acho que nunca vai ser útil em uma comunicação você ir por um caminho que você vai de encontro ou de conflito com alguém, né? E principalmente com o paciente. Eu sinto mais segurança, com certeza, assim, eu não tenho mais aquela questão, assim, de receio, algum conflito com o paciente Uhum. dele não gostar do que eu vou falar, ou algo do tipo, ou até, assim, de de não saber abordar algo que eu preciso abordar com ele, né? Porque às vezes eu ficava com receio, mas esse assunto, agora talvez no primeira consulta eu não vou conseguir abordar. Alguns casos eu vejo assim, não tem como não abordar com essa paciente esse assunto nesse primeiro momento. E aí, através dessas ferramentas, eu consigo abordar agora, mesmo eu não tendo vínculo nenhum, porque é aquela questão que a gente abordou assim, várias vezes no curso. Embora você nunca viu o paciente, você tem que ter alguma conexão com ele. Aí eu já faço a conexão com o paciente. Tipo, sei lá, Uhum. que roupa linda que você tá, nossa, eu amo essa cor, sei lá, qualquer coisa, sabe? Mas Uhum. assim, que Sim. faça sentido, né? Que não seja uma coisa só para fazer a conexão, né? Que aí vira uma coisa falsa ou hipócrita. Toda vez, assim, sabe? E é impressionante que depois do curso, eu trabalho no Samaritano, né? Sou fixa lá. Sou agora médica mesmo do corpo clínico de lá. Legal. E, e aí os pacientes ficam assim, mas doutora, você não tem consultório? Tipo assim, eu vi ele na consulta de 20 minutos de pronto-socorro, entendeu? Não tem como você fazer uma Uhum. conexão tão profunda e, tipo, ao ponto deles confiarem tanto em você e a ponto de querer uma consulta num consultório, sabe? Pronto-socorro, E tipo, 20 minutinhos de consulta, ou menos até às vezes. É o que eu mais utilizo. É o que eu mais. Lá, por incrível que pareça, é o que eu mais utilizo de ferramenta, porque às vezes a pessoa vem com uma história e quando ele sente a segurança em você, ele acaba te falando mais coisa e fica mais fácil ainda de você fazer um diagnóstico que talvez ele voltaria, ele passaria novamente em consulta numa coisa que você já pode ser assertiva lá naquele momento e tratar, né? Ele vai fazer uma reabordagem em um outro dia, porque você não conseguiu atingir o objetivo que ele queria naquele momento ou não conseguiu tratar ele como ele deveria ser tratado. Porque, querendo ou não, num pronto-socorro, às vezes as pessoas vão com coisas que são pontuais, tipo uma dor de garganta. Você vai lá, passa o remédio e tchau. Mas tem outras coisas que você precisa de uma orientação mais assertiva, porque senão ele vai voltar e vai falar: Nossa, poxa, eu esqueci de te falar que eu tinha pedra nos rins, sei lá, qualquer coisa assim que falou assim: eu tô com uma dor abdominal. Tá, aí você passa a medicação, ele vai embora. Aí ele vai falar: Não, mas eu esqueci de falar que eu tinha pedra nos rins. Aí já não é uma consulta só de uma dor abdominal, é um monte de outras questões que faltou ele informar.
Então, assim, eu saí de uma situação, assim, que quando eu te procurei no curso, acho que eu não tinha nem dinheiro para pagar o curso, eu acho, na época. Uhum, E então, assim, até isso agora você falando até me emociona, porque foi da água pro vinho mesmo, assim, que foi a mudança do curso, que eu até agora eu nem me dei conta, agora que eu estou conversando com você que eu me dei conta disso, assim. Eu acho, assim, que tudo na vida, eu acho que tem os momentos difíceis, mas a gente tem que entender que a gente precisa mudar em algumas questões. Eu precisava mudar por diversos motivos. E foi muito importante para mim ter essa sacada que a minha mudança, como os gestores já vinham falando que era uma questão de comunicação com o paciente, eu falei, não, não é possível que mesmo eu tentando fazer o possível para ler melhor, ler os livros, fazer a leitura sobre a comunicação não violenta, ler sobre tudo, eu não estava conseguindo aplicar o que eu sabia de conhecimento. Então, quando eu fiz o curso, eu consegui entender aonde era o gargalo do meu problema e consegui aplicar isso com o paciente. Então, eu acho que isso foi o uhum, divisor de águas para realmente dar um passo de melhora nas minhas consultas, na qualidade das minhas consultas, das consultas que eu presto, né, e do meu serviço, uhum. né, de uma forma Sim. geral, aonde eu passo, né. O quanto que é importante você ter uma comunicação, sabe, com o paciente de forma assertiva, né. Quanto muda a sua vida enquanto médico. Eu acho que muda em tudo, né, na vida como um todo, mas, eu acho que isso para um médico é de grande valia, né, não tem outra explicação.